Gregório de Nissa viveu de 335 a 395 d.C., foi o filósofo entre os padres capadócios, conhecido por sua profundidade metafísica e por ser o principal sistematizador da teologia mística oriental. Resumo histórico de vida. Diferente de seu irmão Basílio, Gregório era um homem de temperamento suave e inicialmente seguiu a carreira de retórico. Casou-se provavelmente com Teusebia, mas após a morte de Basílio, assumiu o legado da família, tornando-se bispo de Nissa. Foi uma peça-chave no Concílio de Constantinopla 381 d.C., onde foi chamado de coluna da ortodoxia por sua defesa impecável da divindade do Espírito Santo contra as heresias da época. A visão sobre o Império Romano e a besta. Gregório de Nissa, seguindo a tradição de Cesareia, não via as figuras apocalípticas como monstros literais de um futuro distante, mas como realidades espirituais e históricas. O Império Romano como palco, não como Messias, Gregório vivenciou a transição para um império cristianizado, mas mantinha uma cautela teológica. Para ele, o Império Romano era o cenário onde a vitória de Cristo estava sendo manifestada. Ele via a estabilidade romana como uma facilitação para a expansão do reino, mas nunca confundia a estrutura política de Roma com o reino de Deus em si. A besta como sistema do orgulho, em sua exegese, a besta e as figuras anticristãs eram interpretações do paganismo e da arrogância humana que se levantavam contra o conhecimento de Deus. Para Gregório, a besta representava a inclinação da humanidade para a animalidade e para as paixões descontroladas que o sistema romano pagão personificava antes de ser vencido pelo Evangelho. O preterismo da vitória, como preterista parcial. Ele entendia que o poder bestial que perseguia a Igreja no primeiro século, Nero e o sistema persecutório, já havia recebido seu golpe mortal com a ressurreição de Cristo e a queda do sistema antigo. O dragão estava sendo esmagado pela virtude cristã e pelo avanço da Igreja na história. A besta interior, Gregório espiritualizava o conflito. A verdadeira luta contra a besta ocorria na alma. O Império Romano poderia ser o cenário externo, mas a vitória sobre o Anticristo era a purificação da mente. Em resumo, para Gregório, a besta era a resistência do mundo caído que Cristo já havia vencido na cruz e na história. O Império Romano era apenas o território temporário que estava sendo transfigurado pela presença da Igreja. Para Gregório de Nissa, a destruição do templo e a vitória de Cristo na história não eram apenas fatos passados, mas a abertura de um novo modo de existência. Enquanto Basílio focava na organização e Nazianzo na teologia, Nissa focava na ontologia. A natureza do ser humano mudou de formato após Cristo. Aqui estão 7 pontos do pensamento de Gregório de Nissa que convergem diretamente com o preterismo. 1. O fim da idolatria do espaço. Com a destruição do templo, Gregório ensinava que Deus destruiu a ideia de que ele habita em lugares feitos por mãos humanas. Para ele, isso foi a vitória definitiva de Cristo, a transição do local, Jerusalém, para o universal, o coração humano e o cosmos. 2. A ressurreição como processo iniciado. Diferente de uma visão puramente futurista, Nissa defendia que a ressurreição da humanidade começou na manhã de Páscoa. O evento já aconteceu na cabeça, Cristo, e a história é apenas o corpo alcançando a cabeça. Isso ressoa com a escatologia realizada preterista. 3. O fim do mundo como o fim do mal. Para ele, as passagens sobre o fim do mundo eram metáforas para a extinção do domínio do pecado. A vitória de Cristo na história, culminando no julgamento do sistema antigo, foi o golpe mortal que garantiu que o mal não tem futuro, apenas passado. 4. A nova criação presente. Gregório via a Igreja e os sacramentos como a nova criação já em vigor. Ele não esperava um novo céu e terra físicos do zero, mas acreditava que a purificação do mundo começou quando o antigo sistema cerimonial foi removido. 5. Cristo, o único templo. Ele argumentava que a queda do templo de pedra foi necessária para que Cristo fosse reconhecido como o único e verdadeiro templo. A destruição física foi a validação histórica da supremacia espiritual de Jesus. 6. A vitória sobre a morte na história. Para Nissa, a vitória de Cristo não é algo que aguarda um dia final para ser verdade, ela já alterou a estrutura da realidade humana. O julgamento das nações e a queda das potências opressoras, como o sistema do templo apóstata, são evidências visíveis dessa vitória invisível. 7. Epectasis.
Progresso infinito. Este é o seu conceito mais famoso. Como o reino já foi estabelecido, visão preterista, a vida cristã não é uma espera pelo reino, mas um avanço infinito dentro dele. O fim já passou. O que resta é o crescimento eterno na luz de Deus. Resumo. Para Gregório de Nissa, a destruição do templo foi o grande visto de Deus na história, confirmando que a velha era morreu. Ele não buscava um reino que viria, mas mergulhava no reino que já havia transformado a morte em vida e o templo de pedra em um templo vivo. A escuridão não sobrevive à presença da luz, nem a tirania da besta resiste ao amanhecer de Cristo. O templo de pedra caiu para que o universo se tornasse o seu altar, e o que antes era o domínio do medo, hoje é o solo onde o reino avança sem fim. A jornada desses gigantes de Cesareia, compreendemos que para Gregório de Nissa, Basílio e Nazianzo, a história não é um caos à espera de um fim trágico. Para eles, a vitória já foi escrita. Eles viram no templo em ruínas não uma derrota, mas a prova de que as correntes da antiga era foram quebradas. Eles olharam para o Império Romano e para as sombras da besta e não viram monstros indestrutíveis, mas poderes que já haviam sido desmascarados pela cruz. A conclusão desses mestres é clara: o fim dos tempos foi o início de uma nova humanidade. O Espírito Santo não é uma promessa para amanhã, é a força que governa o hoje. Por isso, não caminhamos em direção à derrota, mas em direção à plenitude de uma luz que já nasceu. A besta caiu, o templo se abriu e Cristo reina. O reino não está vindo, o reino já chegou.